Bom dia, turminha. Estamos mais um domingo juntos, né? Para celebrar o nosso Deus, né? Mais um domingo de culto, né? De escola dominical longe, mas a gente tá orando para que isso passe tudo rápido e a gente possa ficar juntinho de novo, rapidinho. E a gente passou essa semana bastante juntinho mesmo, longe, né? A gente fez bastante atividade junto. E aí hoje a gente veio celebrar a Páscoa, né? De um modo diferente de todos os outros anos, né? Mas a gente veio aqui falar sobre a Páscoa. Mas, tia Lu, não tô entendendo. Você falou ontem pra gente que a Páscoa não é coelhinho? Que não é ovo de Páscoa? Por que você tá com coelho e ovo de Páscoa aí com você? Fala pra gente aí, tia Lu, que negócio é esse? Verdade. A gente já aprendeu que Páscoa não é coelhinho. Tchau, coelhinho. Não é. E nem ovo de Páscoa. Porque coelho, como a gente falou ontem, nem ovo bota, não é verdade? Isso mesmo. Então, a tia Lu veio e chamou o Pedro. Olha aqui, Pedro. Oi, criançada. Isso aí, o Pedro veio aqui por quê? Ele viveu na época de Jesus. Ele era pescadores de peixes, né? Então ele viveu junto com Jesus. Jesus chamou ele para ser pescadores de homens, para andar junto com Jesus, né? Então dentro desse ovo, será que é ovo de chocolate? Peraí, deixa eu ver. Se é ovo de chocolate. Não. Chocolate, bom, né? Deixa eu ver. Será que é ovo de... Ah, não é ovo de chocolate. Enganou nós, olha isso. A verdade é aqui, nesse ovo aqui, tem uma história. A história da verdadeira Páscoa, a Páscoa escondida. O que será que essa Páscoa tem para falar pra gente, hein, Pedro? Conta pra gente aí o que é essa verdadeira Páscoa. Pois é. Então, o Pedro tá falando aqui pra gente. Vamos lá, Pedro, vamos falar? Vamos! Então, olha lá. O Pedro tá falando que ele e Jesus, eles estavam indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E então, Jesus falou para eles pegarem um jumentinho. Aí eles foram e acharam um jumentinho, pegaram emprestado. Por quê? Porque Jesus ia entrar na cidade em cima de um jumentinho. Então lá eles pegaram um jumentinho, deixa eu colocar aqui para vocês, e Jesus entrou na cidade em cima do jumentinho. Ah, o povo começou a gritar: bendito o nome do Senhor, Hosana! Pegaram lá ramos de palmeiras, foi uma festa. O Pedro está contando pra gente que eles jogaram os mantos e Jesus passou e eles ficavam gritando e celebrando o nome do Senhor. Né? Foi lindo. Imagina todo o povo, a cidade inteira parada, gritando, bendito o nome do Senhor, Hosana, ai que lindo, eu fico imaginando como que deve ter sido lindo. Depois que eles entraram na cidade, então Jesus falou para Pedro e João prepararem um lugar porque eles iam celebrar a Páscoa. Então Pedro e João foram lá e prepararam o que Jesus falou. Jesus falou para eles pegarem o pão e pegarem também, deixa eu achar aqui, o cálice, que seria o suco de uva que a gente celebra hoje lá na igreja. O que aconteceu? Jesus, então, ele abençoou o pão e o cálice, falando que o pão significaria o corpo de Cristo que ia ser moído daqui a pouquinho, ali quando eles estavam juntos, né? Que ia ser o sacrifício de Jesus na cruz. E o cálice é o sangue de Jesus derramado na cruz. Então ali Jesus estava ensinando como eles deveriam sempre celebrar, sempre lembrar, né, como que Jesus, né, sofreu pelo amor a nós. Então aquele foi um momento, né, que Jesus nos ensinou. É por isso que a gente hoje na igreja, lá a gente vê de domingo, né, criançada, celebrando com o pão e o suco, para lembrar o sacrifício de Jesus. Foi assim que Jesus nos ensinou, nesse momento, pouco antes dele sofrer. Depois que eles estavam ali, Jesus falou que um deles iria trair. E iria trair Jesus. E verdade, a palavra de Deus já, lá em Zacarias já informa que alguém iria, o quê? Iria trair Jesus por moedas de prata. Muito triste, né?
Naquele momento, então, Jesus já começou a sentir a aflição que ele iria passar. Falou, vamos, discípulos, vamos para o Jardim das Oliveiras, vamos orar. Então, Pedro, João, os discípulos foram junto com Jesus o quê? Orar. Eles começaram a orar, Jesus começou a orar. E Pedro, ai, agora me dá um pouco de vergonha. Isso mesmo, né? Pedro e os seus discípulos, dormiram, em vez de orar, né? Jesus de repente acordou e falou assim, Pedro, acorde, discípulos, acordem, porque é a hora, chegada a hora de que Jesus foi preso. Então Jesus foi amarrado e foi preso. Além de Jesus ter sido amarrado, né, e levado preso, os guardas pegaram e começaram a fazer o quê? O que, tia Lu? O que eles começaram a fazer com Jesus? Começaram, que momento triste, né, crianças? Começaram a judiar de Jesus, começaram a bater em Jesus com um chicote. E ainda falaram para Jesus pegar e subir um monte, porque ele foi crucificado lá num monte bem alto. Ainda falaram para Jesus levar a cruz. A cruz era muito pesada, era muito grande, cabia um homem aqui, né? E fizeram Jesus levar a cruz e ainda batiam Jesus. Jesus provavelmente caía e levantava, e aí eles batiam mais. Jesus sofreu muito, né, Pedro? E Pedro ficou olhando de longe, porque ele também estava morrendo de medo de ser o quê? De ser preso também. Quando Jesus subiu lá no monte, colocaram Jesus pregado aqui, pegaram pregos e colocaram Jesus pregado lá na cruz, como a tia Lu falou, pregado lá na cruz, colocaram os pregos em Jesus, e Jesus ali, ele foi o quê? Insultado. Ainda colocaram uma cruz de espinho em Jesus, para o que? Judiar, tirar sarro de Jesus. É o rei dos judeus, não pode se salvar? Claro que Jesus podia se salvar. A qualquer momento Jesus podia se salvar, mas ele preferiu o quê? Morrer pelos nossos pecados, para que a gente pudesse o quê? Ter vida eterna. Então ali jogaram dardos para Jesus, ali para saber quem iria ficar com as roupas de Jesus, e ainda quando Jesus estava ali, falou na cruz, está consumado. Jesus então falou que ali tinha o quê? Feito todo o sacrifício por nós. Os guardas foram lá no meio do corpo de Jesus e colocaram a lança para saber se realmente Jesus estava morto. Mas Jesus estava morto, né? Então ali Jesus tinha pago todo o preço pelo nosso pecado. Ainda Pedro está falando que viu de longe o quê? Pegarem o corpo de Jesus, colocarem ali em volta o seu corpo e colocaram no túmulo. Colocaram Jesus ali no túmulo e Jesus morreu. Mas Jesus tinha prometido algo para eles. Só que eles estavam com tanto medo que esqueceram das promessas de Jesus. E passou 3 dias, no domingo de manhã, que é hoje. Então Maria e aí as suas amigas foram lá e viram que o quê? O túmulo estava vazio. Jesus tinha cumprido a sua promessa. Os anjos vieram falar, Jesus está vivo, Jesus vive, ele voltou a viver como havia prometido. Jesus está vivo, crianças. Jesus é o nosso Cordeiro. Jesus, ele está vivo. Essa história, né, que é uma história triste, porque Jesus, ele sofreu por amor a nós, mas é uma história linda, porque ele mostra o quanto ele nos ama, o quanto ele nos amou e o quanto que ele sofreu para que a gente pudesse viver junto com ele e um dia possa voltar ao céu com o Senhor. Vocês lembram daquele versículo que a gente aprendeu o ano passado? Quero ver se vocês se lembram e fazem comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida
eterna. João 3,16. Faz aí, celebra o Senhor. Hoje é dia de celebrarmos que Jesus voltou a viver. Celebre, faça o versículo, grave, porque Jesus é o nosso Deus.